Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de abrir a Bíblia em Romanos 8, a partir do versículo 15 até o 19. Romanos 8, 15, 19. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez estás em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padeçamos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em vós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Amém? A minha tradução é um pouco diferente, mas a gente vê que no versículo 16 e versículo 19 fala sobre filhos, e nós somos filhos. Só que infelizmente na nossa tradução portuguesa a gente perde um pouco da essência do que quer dizer. Porque o filhos, do versículo 16, se a gente for pegar no grego, quer dizer tecna. Filhos quer dizer tecna, que significa filho pequeno, criancinha. Sabe? Pequenininho, igual Emanuel, as crianças ficaram aqui. E se a gente for olhar no versículo 19, também tem um filho. Só que no versículo 19, no grego, quer dizer o filho Ion. O filho Ion já é um filho mais crescido, já é um filho mais velho, já é um filho adolescente, já é um filho jovem. E como que faz essa transição entre o 16 e o 19? O que faz a gente sair do filho pequeno para um filho mais velho? E agora eu estou falando espiritualmente. O que nos faz de ser filhos, criancinhas espiritualmente, até maduramente mais velhos? Maduramente. E no versículo 17, 17, ali ele diz no final: se de fato sofrermos com ele também seremos glorificados. E no 18, considerando, pois, que o sofrimento do tempo presente não são comparados com a glória que em nós será revelada. Ou seja, o que faz a gente amadurecer espiritualmente? O sofrimento. O sofrimento, mas não o sofrimento aquele que é imposto, aquele sofrimento do qual a gente decide sentir, aquele que a gente escolhe, aquele que a gente aceita sentir, o sofrimento com Cristo. Se a gente for olhar a diferença dos filhos pequenos para os filhos grandes, que engraçado que espiritualmente a gente é igual. O filho pequeno, quando vem para a gente, como é que é? É só para pedir alguma coisa, não é verdade? Papai, me dá isso. Papai, eu quero isso. Papai, por favor, deixa eu fazer isso. Papai, eu quero. Não é verdade? E quando a gente vai crescendo, quando a gente já vai ficando adolescente, jovem, como é que a gente começa a falar com os nossos pais? Pai, quer ajuda com isso? Mãe, quer ajuda com as vasilhas? Mãe, quer ajuda para arrumar a casa? Pai, quer ajuda com as ferramentas? Pai, quer ajuda para consertar isso? Não é verdade? É verdade. E a gente espiritualmente é igual. Não estou falando que é errado a gente pedir, não. O problema é que quando a gente é imaturo espiritualmente, a gente só quer pedir. A gente só ora a Deus, Deus, me dá isso. Deus, eu quero isso. Deus, eu preciso disso. Mas quando você decide a fazer parte do sofrimento com Deus, quando você decide parar de pedir e começar a servir, a sua oração muda. Você começa: Deus, onde eu posso te ajudar? Deus, como eu posso te servir? Deus, onde o Senhor está precisando de mim? Deus, como eu posso ajudar meu irmão a te encontrar? Deus, eis-me aqui, estou aqui, Senhor. Como o Senhor quer. Não é como eu quero, não é do jeito que eu quero, é como o Senhor quer. Se for para eu sofrer, eu vou sofrer. Se
for para eu mudar de país, eu vou mudar de país. Se for para eu ter que colocar, como Laís gosta de dizer, o medo no bolso, eu vou colocar. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Aleluia. Que seja feito o teu querer e não o meu, Senhor. Eu falei esses tempos atrás, no culto aqui de quarta-feira, vocês já perceberam o quanto que o número de evangélicos aumentou? No Brasil principalmente, mas em todo lugar do mundo, aumentou grandemente o número de evangélicos. Mas vocês perceberam que pouca coisa mudou? Perceberam que quase não fez diferença? Pela quantidade exorbitante que dos anos 2000 para cá, que cresceu, mas não mudou muita coisa. Mas por quê? Porque a gente tem se contentado em ser um filho técnico. A gente chega para o Senhor e fala: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas a gente não tem buscado o amadurecimento espiritual. De começar, de escolher sofrer com o Senhor. De escolher servir em vez de ser servido. Escolher a dar em vez de receber. E é por isso que tem tantos crentes aí, mas que não estão fazendo diferença alguma. Mas por quê? Porque a gente tem que amadurecer espiritualmente. E a única forma de amadurecer espiritualmente é se colocando no sofrimento com Cristo. É se colocando a dispor do seu irmão, a dispor do Senhor. Senhor, eu me ofereço a Ti de todo o coração. Assim como Michele falou: Senhor, eu te entrego o meu tudo. Eu não vou te entregar a parte de mim. Obrigado. Eu não vou te entregar só uma parte de mim, eu te entrego toda a minha vida. Senhor, 10% do meu tempo é muito pouco, eu te entrego tudo. 10% da minha vida é muito pouco, eu quero te dar tudo. E só quando a gente tem esse pensamento de que nós devemos buscar um amadurecimento espiritual, é que as coisas vão começar a mudar. É que o nosso pensamento vai mudar, a nossa atitude vai mudar, as nossas orações vão mudar. Mas isso depende de vir de nós, da gente estar suscetível a isso, da gente fazer essa escolha. Cristo não vai nos forçar, isso tem que vir de dentro de nós. E eu sempre gosto de usar como exemplo o povo de Israel, porque tudo que eles passaram, a gente passa igual. Tudo que é engraçado, que tudo que a gente julga que eles fizeram, a gente acaba fazendo igual. Já perceberam isso? Não precisa abrir agora. Em Êxodo capítulo 19, 20, o Senhor vira para Moisés e fala: Moisés, manda o povo se preparar, se purificar, porque eu quero falar diretamente com eles. Até então eles não tinham ouvido o Senhor falar, era só Moisés repassando. E eles fizeram isso. Eles se purificaram durante 3 dias. E o Senhor falou assim: Moisés, vai ter uma lista, uma faixa, do qual eles não podem passar até que eu chame. Só você pode passar. Porque se eles passarem, eles vão ter que morrer. Só quando eu autorizar que eles podem subir. E no versículo 20, agora no capítulo 20, no versículo 18, capítulo 20, no verso 18. Vendo o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram de medo e ficaram à distância. Próximo. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e lhe ouviremos, mas que Deus não fale diretamente conosco, para que nós não morramos. Ou seja, Moisés, se tiver onde morrer, vai tu. Vai lá, paga o preço. E depois você traz para nós mastigadinho. Fala a verdade. Se nós, quando somos imaturos espiritualmente, somos iguais. Pastor, vai ler a palavra e traz para mim. Pastor, prega para eu ouvir. Pastor, ora para que Deus te dê a resposta e fale comigo. Pastor, jejue para que Deus te mostre o que eu devo fazer. Irmãos, Deus tem um relacionamento direto. Amém. A gente não precisa de um intermediador. Só qual é o problema? A gente não quer pagar o preço.
nossa geração está tão imatura que a gente não quer pagar o preço e não quer sofrer as consequências de ter um relacionamento com Deus. Sabe por quê? Qual era o medo deles? De morrer. E realmente, toda vez que a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, algo dentro de nós morre. Algo carnal dentro de nós morre. Só que a gente não quer isso. Eu quero continuar com aquele velho costume. Eu quero continuar com aquele pecadinho que facilita algumas coisas. Eu gosto de usar o meu exemplo, que eu tive que ser curado do pecado da mentira. Era sempre muito mais fácil contar uma mentirinha para me livrar de algum problema. E é difícil quando você decide parar com esse costume. E a gente é assim. Por isso que a gente não quer não quer ter um encontro verdadeiro com Deus. Primeiro, porque não queremos pagar o preço. E segundo, porque não queremos sofrer as consequências disso. Qual é a consequência? De ver o quanto nós somos errados, de quanto nós somos sujos, de quanto nós somos imundos, de como nós somos pecadores e falhos. Porque a gente gosta de vestir aquela armadura, agora a armadura das redes sociais, onde nós somos perfeitos, onde nós somos sempre felizes, onde nossa vida é maravilhosa, mas que por dentro é igual Naamã, tinha aquela armadura, mas por dentro era leproso. A gente é igual. A gente, quando tira a nossa armadura, aquilo que a gente quer externar para o mundo, a gente é lindo. A gente tem uma lepra espiritual. A gente é doente por dentro, é sujo. E essa é uma das consequências de ter um encontro com Deus, porque Ele te mostra onde está errado. Não porque Ele quer te acusar, não porque Ele quer te oprimir, mas porque Ele quer que você melhore. Amém. Mas porque Ele quer te mostrar, olha, isso aqui não está certo, vamos consertar. A gente não quer. Senhor, assim é mais cômodo para mim. Senhor, assim não é legal para mim. Senhor, eu vou ter que parar com esse pecado, dando um exemplo. Eu tenho que parar de contar essas mentirinhas que me ajudam a escapar de algumas situações. E eu não quero isso, eu quero segurar esse pecado aqui comigo. Eu quero segurar o meu jeito. Já viu aquelas pessoas que falam assim, eu sou briguento mesmo, e eu tenho orgulho disso. Mas quando você tem um encontro verdadeiro com o Senhor, essas coisas começam a morrer. Porque não vive mais você, mas Cristo vive em ti. Então nós precisamos ser o contrário desse povo. Nós precisamos agir diferente, decidir pagar o preço e escolher as consequências. Porque quem está nos prometendo não é qualquer um. Quem está nos prometendo, ele já conhece o seu futuro. Ele já sabe o que é melhor que você, muito mais do que você mesmo. Tem uma frase que eu gosto, e ontem eu pesquisei de quem era e não achei. Eu ouvi há muito tempo e pesquisei e não achei, mas eu amo ela. Que ela fala assim: se a gente ir de encontro com um caminhão, a gente nunca mais será o mesmo, na verdade. Imagina vir uma carretona e a gente vir de encontro, nunca mais nós seremos o mesmo. Agora imagina você ir de encontro ao Senhor, que é muito maior do que ela. Aleluia. E a gente acha que vai ser o mesmo, mas não vai. Se você continua sendo o mesmo, se você continua com as velhas atitudes, com os velhos comportamentos, desculpa, mas você não teve um encontro com o Senhor. Você teve um momento de empolgação, mas um verdadeiro encontro com o Senhor nunca vai te deixar agir da mesma forma. Amém. Nunca vai te deixar você ser a mesma pessoa, ser a mesma criatura, ser o velho homem. Nunca. Coisas ruins, coisas carnais começam a morrer dentro de você. Você vai começar a passar por sofrimentos. Não é mentira. Mas o final vai compensar. Os sofrimentos que a gente está sofrendo aqui não se compara com o que o Senhor tem preparado para a gente. A gente acabou de ler isso. Mas irmãos, nós precisamos decidir pagar o preço. Parar de ser o crente 6 horas por mim. 6 horas por mim, irmão. Não que é errado pedir alguém para orar, mas é quando você mesmo não ora. Você só espera do outro. 6 horas por mim que eu estou muito corrido. 6 horas por mim que eu estou trabalhando demais. 6 horas por mim que eu tenho que dormir um pouco.
temos nós que pagar o preço, nós que subir a montanha, nós sofremos as consequências para que a gente consiga atingir a maturidade espiritual. E se a gente pular para Êxodo, no capítulo 32, no verso 1, olha onde que essa imaturidade leva. Ao ver que Moisés demorava a descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Arão respondeu: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos e suas filhas, e tragam para mim. Todos tiraram os brincos de ouro que tinham nas orelhas e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma a este de um bezerro. Então disseram: estes são os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá festa dedicada ao Senhor. Eles não estavam procurando outro ídolo. Eles estavam querendo personificar Deus. E olha, a festa era dedicada ao Senhor com letra maiúscula. Então era o Deus verdadeiro. Mas eles estavam querendo personificar, porque até então a personificação era Moisés. Eles falam no início: Moisés nos tirou do Egito. A gente sabe que não foi. Mas eles tinham eles viam Moisés. A Deus eles já tinham sentido, já tinham visto sinais, já tinham visto milagres, mas até então nunca tinham visto. Porque eles tinham costume no Egito, que os deuses deles eram vistos. Não faziam nada, mas eram vistos. Então eles queriam ver também. E quando Moisés sumiu para o monte, eles falaram assim: deve ter morrido. E agora? Ninguém vai subir a montanha. Ninguém vai subir a montanha. A gente precisa de algo para nos levar a Deus, que era o trabalho de Moisés. Então vamos fazer um ídolo. Vamos fazer um bezerro de ouro. E aí sim a gente vai poder adorar a Deus. Sabe o que é engraçado? Que quando a gente é imaturo, a gente quer moldar a Deus de acordo com o nosso querer, de acordo com a nossa vontade, assim como eles. A gente quer que Deus seja da forma que a gente quer. A gente quer mandar em Deus. Já pararam para pensar nisso? Senhor, eu vou te adorar, eu vou na sua casa, vou cultuar o Senhor, mas eu vou te servir só aqui onde que eu quero. Mas Senhor, eu vou fazer tudo isso, mas eu vou só pregar para as pessoas que eu conheço, que são do meu convívio. Para as pessoas que eu gosto. Para aqueles que eu não gosto, que vão para o inferno. Senhor, eu vou fazer a tua obra, mas eu não quero sofrer. Eu quero ficar no conforto da minha casa. Eu quero ficar no conforto da minha família. Eu não quero me expor. Se alguém vier falar alguma coisa comigo, eu vou ficar calado. Eu não estou falando para vocês brigarem, mas que às vezes a gente também tem que expor o nosso lado. Porque para defender time, defender política, a gente é muito bom. Mas quando ofende o nosso Deus, a gente tem que ser pacífico. Não estou falando, como eu disse, não estou falando para você brigar. A gente tem que expor o nosso lado, a gente tem que expor o que nós vivemos. Nós temos que deixar claro a quem a gente serve, o nosso ponto de vista, o que nós acreditamos, o que nós cremos, a nossa fé. As pessoas têm que olhar para nós e saber. A gente tem que deixar claro isso, o nosso posicionamento. E a gente não quer isso. A gente não quer participar do sofrimento. A gente quer que Deus faça o nosso querer para que a gente tenha uma vida mais cômoda, para que a gente tenha uma vida mais tranquila, para que a gente possa viver a nossa vida do jeito que a gente sempre sonhou, do nosso sonho. E não perguntamos a Deus como Ele quer, qual é o sonho dele para nós. E mesmo quando Ele fala, a gente não quer ouvir. E voltando sobre esse assunto, sabe qual é o risco de você ficar, de você ser um crente imaturo?
é você ficar flertando com o seu passado. Você sempre ficará flertando com o seu passado. Assim como eles várias vezes. Essa não foi a primeira vez. Eles já tinham pedido para voltar para o Egito. Eles, por não ter essa maturidade de querer tudo nas mãos. Lá no Egito a gente trabalhava igual isso. A gente era escravo, mas pelo menos a gente tinha água, tinha comida. E agora de novo, quando eles não receberam o que eles queriam, o que eles fizeram? Vamos fazer igual lá no Egito. Vamos construir um ídolo para a gente adorar. Vamos construir um ídolo para a gente ver o nosso Deus, assim como era no Egito. E é assim nós também. Quando a gente não tem essa maturidade espiritual, quando as coisas começam a dar errado, o que a gente começa a fazer? Olha para trás. Quando a gente começa o sofrimento, o que a gente vai fazer? Quando eu era do mundo, eu não era assim. Antes de eu me converter, era mais tranquilo. Eu não passava por essas dificuldades. E começa a flertar com o seu passado. Sabe, eu me lembro de Pedro. Pedro, quando Jesus estava sendo crucificado e que as pessoas reconheceram ele poderia escolher participar do sofrimento com Cristo. Falar assim, não, eu estava com ele. Realmente, eu sou um seguidor dele, eu sou um discípulo dele. Mas ele ainda era imaturo. O que ele fez? Contou uma mentira para se livrar. Ele não quis participar do sofrimento com Cristo. E logo depois que Cristo morre, que eles se encontram sem saída, sem saber para onde vão, qual é o primeiro pensamento de Pedro? Vou pescar. Ou seja, vou voltar para o meu passado. Vou voltar para lá. E Jesus faz ele lembrar disso. Que ele, quando Jesus aparece para eles, ele aparece da mesma forma como a primeira vez que ele encontrou com Pedro. Pedro não conseguia pescar nada e ele joga no outro lado. Foi como se ele dissesse, e aí Pedro, vai voltar para o passado ou vai seguir em diante? E é o que ele pergunta para nós hoje. Vai voltar para o seu passado? Ou vai continuar progredindo com Cristo? Vai continuar caminhando com o Senhor? Vai continuar seguindo pelo caminho que Ele escolheu para você? Ou você vai traçar o seu trajeto e voltar para o passado? Isso é um grande risco que a imaturidade espiritual traz para a gente. Porque o sofrimento que a gente passa quando a gente é imaturo não é por escolha. Então vira um fardo muito pesado. Fala, Senhor, eu não quis isso, eu não pedi isso. E aí te faz desistir, te faz voltar atrás. Mas quando você que decide, fala, Senhor, não importa o que aconteça, eu vou continuar seguindo. Senhor, não importa o que aconteça, eu vou continuar fiel a Ti. Quando vem as dificuldades, quando vem o sofrimento, você fala, essa é uma escolha minha. Eu vou continuar, eu vou seguir firme. É por isso que Paulo falou que viver é Cristo e morrer é lucro. Porque enquanto ele estava aqui, a vida dele era dedicada a Cristo. Ele só mirava só Deus. O foco dele era só Deus. Era só Cristo. E se ele morrer? Acabou o sofrimento. Vai encontrar com Deus. Ele não estava apegado a nada desse mundo. Então é fácil. Por que a gente tem medo de morrer? Porque a gente está apegado a muitas coisas aqui. O nosso foco não está sendo só Cristo. Será que a gente está vivendo isso? Viver é Cristo e morrer é lucro? Então, irmãos, a gente precisa buscar um amadurecimento espiritual. A gente precisa crescer espiritualmente, deixar de comodismo. E começar a querer participar do sofrimento com Cristo. A querer participar das perseguições e não fugir disso. Mas ir para cima. Ou vocês não confiam no Senhor que vocês seguem? Ou vocês não creem no Deus que vocês estão aqui cultuando? Porque se vocês acreditam que Ele é o maior, que Ele é o Deus onipotente, que Ele é o Deus onipresente, é o Deus onisciente, do que vocês temem? Por que tem tanto medo de sofrer? Se vocês sabem que o sofrimento desse mundo é algo passageiro e que por vir o Senhor tem algo muito melhor preparado, por que tanto medo? Por que a gente recua tanto, se acovarda tanto?
Se o Senhor nunca perde o controle de nada. Nunca. E que mesmo no deserto, é um instrumento para crescimento, para capacitação, para a aproximação do Senhor, para a intimidade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas boas e as coisas ruins. Então, irmãos, vamos deixar de comodismo, vamos deixar de nos acovardar e vamos nos entregar verdadeiramente, 100% ao Senhor. Entregar todo o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa família, nossas finanças, os nossos sonhos. Vamos entregar nas mãos do Senhor. Não vamos ser covardes. Vamos buscar um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque a gente não confia em quem a gente não conhece. A gente não confia em quem a gente não tem intimidade. Então o primeiro passo para isso, intimidade com o Senhor. Busca o Senhor. Leia a palavra dele. Não espere só os domingos, só nos dias de PG, só nas quarta-feiras para você receber a palavra aqui. Você pode buscar em casa. Não faça igual aquele povo, vai Moisés. Não, vai você. Ter um encontro com o Senhor, ouvir o Senhor falar. Deixe que Ele mude a sua vida. Deixe que Ele amolde as suas atitudes. Vocês vão ver que vocês nunca mais serão o mesmo. Depois de um encontro verdadeiro com o Senhor, a sua vida nunca mais será a mesma. A sua família nunca mais será a mesma. As pessoas começaram a perguntar o que aconteceu. E essa curiosidade vai atrair as pessoas a Deus também, sabia? Aquela pessoa era briguenta e parou de brigar. Está calminha. Não, mas aquele Arda era um mentiroso e agora ele só fala a verdade, independente das consequências. O que aconteceu? Eu vou buscar isso também. Não importa o quanto que ele está passando por sofrimento, que as coisas estão dando errado, ele está sempre com um sorriso no rosto. Ele está sempre feliz, ele está sempre esperançoso, ele está sempre dando glória a Deus, graças a Deus. Essas coisas começam a atrair curiosidade, e a curiosidade começa a atrair as pessoas a Cristo. Então, irmãos, nós precisamos fazer a diferença na nossa geração. Nós não fomos chamados para ser crentes de banco, nós fomos chamados lá para fora. Para sofrer o que tem que sofrer, para passar o que tem que passar, mas no final nós vamos falar, viver em Cristo. Eu não vim para outra coisa, eu vim para Cristo. Fui criado por Cristo, para Cristo. Amém. Se eu morrer, se você morrer? Se eu morrer é louco. Não tem nada aqui que me segura. Eu estou indo voltando para casa. Eu estou indo para o meu papai. Eu estou indo para encontrar o que ele me prometeu. Para a casa do papai. Para a terra que ele prometeu, que ele construiu só para nós. É lucro, irmão. Eu não tenho que ficar aqui não. Eu não tenho apego aqui não. Eu quero ir embora. Mas enquanto ele não me chamar, viver em Cristo. Eu vou fazer o que ele mandar. Eu vou sofrer o que ele mandar. Eu vou pregar para quem ele mandar. Não importa se é meu amigo ou não. Não importa se vai me tratar bem ou não. Eu vou fazer o que o Senhor mandar. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Pode tocar um louvor? Enquanto eles tocam o louvor, aproveita esse momento para refletir. Se a gente realmente tem sido cristãos maduros, ou se a gente está sendo criança. Se a gente ainda é tecna, ou se a gente tem buscado o Ion, ser Ion. Se as nossas atitudes têm sido de criança, ou se tem sido de alguém maduro. Se nós estamos buscando a Deus somente para pedir, somente para fazer o nosso querer, ou se nós estamos buscando a Deus para falar, eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, faça o teu querer. Eu não importo com as consequências, porque eu sei que o Senhor não perde o controle. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Te agradecemos por este momento, porque não somos dignos de estar na tua casa, e muito menos na tua presença. Mas o Senhor é um Deus misericordioso, e
e nos permite isso, Senhor. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Porque além da salvação, o Senhor ainda nos deu uma instrução de vida, um manual de vida, para que a gente possa continuar aprendendo com o Senhor, para que a gente possa ouvir a sua palavra, Deus. Obrigado, Espírito Santo, por estar dentro de nós, nos dando discernimento da tua palavra, nos amoldando conforme o Senhor desejar. Espírito Santo, esteja à vontade dentro de nós, Deus. Nós queremos ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Nós queremos ser a nova criatura. Nós não queremos mais ser o velho homem, Deus. Nós queremos, ó Pai, participar do sofrimento contigo, Senhor. Seja ele qual for, nós queremos participar, Deus. Porque nós sabemos que esse sofrimento vai nos levar até a Ti. Porque nesse sofrimento é algo passageiro e que coisas muito maiores têm esperado por nós, ó Deus. Obrigado, Pai querido, pela esperança da salvação, pela alegria da salvação, porque a gente já estava condenado, a gente já não tinha futuro e não tinha mais jeito, mas graças ao Senhor na cruz, ó Deus, agora nós temos a esperança da vida eterna. Graças somente a Ti, Deus querido. Então, Pai querido, usa-nos conforme o Senhor desejar, que a gente seja um instrumento em Tuas mãos. Porque a gente sabe que não adianta ter o melhor instrumento do mundo se não tiver um bom manuseador, Pai querido. Então, Pai, nos manuseia conforme o Senhor desejar, porque não há manuseador melhor do que a Ti, Senhor. Nos use onde o Senhor desejar. Use a nossa família, use o nosso trabalho, use a gente onde quer que a gente esteja, seja Brasil, Portugal, Espanha, onde quer ou outro país, Deus. Que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Que a gente comece a decidir pagar o preço, para que a gente não seja criança espiritual. Nós queremos crescer em Ti, querer espiritualmente para Ti, para fazer a Tua obra conforme o Seu desejar. Que a gente possa declarar com orgulho e com convicção que viver é Cristo e morrer é lucro. Então, graças a Deus, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu acho que não vai dar certo. Lá falta das crianças lá. Ah, não, tudo bem. Então, a gente quer colocar aqui, mas tá. Não, deixa então. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nos dê uma boa semana, e que a gente possa lembrar que o que importa mesmo não é o glória a Deus que a gente deu hoje. O que importa é como a gente vai agir amanhã, durante a semana. Então, que a gente possa verdadeiramente ter esse encontro com Deus, porque é o que Ele mais anseia. Amém. Deus abençoe.